Todos ignoraram a idosa milionária perdida, até que um jovem negro segurou sua mão. Quando ele descobriu, ele fez. No meio do caos da cidade grande, uma senhora idosa caminha sozinha pelas ruas movimentadas. Usa roupas simples, está confusa. E fala coisas desconexas. Todos passam por ela, olham, julgam, ignoram. Ninguém imagina quem ela é. Até que Davi, um jovem negro de 19 anos, morador da periferia e entregador de aplicativo, nota algo estranho. Enquanto os carros buzinam e as pessoas seguem apressadas, ele para, segura a mão da senhora e diz: "A senhora precisa de ajuda?" Ela sorri e chora. Ao levá-la até a delegacia para procurar por familiares, Davi descobre uma verdade que muda tudo. Aquela mulher é Vitória Brandão, uma das mulheres mais ricas do país, dada como desaparecida há 2 dias, e herdeira de um império empresarial. Mas o que surpreende a todos não é apenas o gesto de Davi, é o que acontece depois. Vitória recusa voltar imediatamente com a família. Em vez disso, faz um pedido inesperado: "Quero passar um tempo com esse rapaz. Ele me olhou como um ser humano." Nos dias seguintes, a mídia acompanha com espanto o vínculo entre a milionária e o jovem. Ela revela que fugiu não por demência, mas por solidão, cansada de viver cercada por interesse, luxo vazio e netos que só sabiam perguntar por herança. Inspirado por Davi, Vitória começa a rever tudo o que construiu, e decide mudar o destino da própria fortuna. Agora, o país inteiro assiste à reviravolta. Um simples gesto de empatia transformou não apenas a vida de um jovem invisível, mas a de uma mulher que tinha tudo, exceto humanidade. Capítulo 1. O caos indiferente e o olhar que viu além no turbilhão ensurdecedor do centro da cidade, onde o progresso se media em decibéis de buzinas, e o tempo, em passos apressados. Uma figura destoava. Uma senhora idosa, com o corpo encurvado pelo tempo e a mente, visivelmente confusa. Vestia roupas simples, desbotadas pelo uso, como se tivesse sido arrancada de um passado distante e jogada no presente implacável. Seus olhos, antes cheios de histórias, agora vagavam perdidos em meio à multidão indiferente. Ela murmurava coisas desconexas, palavras soltas que se perdiam no barulho do trânsito. Todos passavam por ela, olhavam, sim, mas com um julgamento rápido, um desprezo velado, antes de seguir em frente, apressados em suas próprias vidas, em suas próprias bolhas de importância. Ninguém imaginava quem ela era de verdade. Os carros de luxo, símbolos da riqueza que se acumulava em arranha-céus distantes, deslizavam pela avenida, seus motoristas alheios à fragilidade daquela vida na calçada. As vitrines reluzentes, exibindo joias e grifes, pareciam zombar da pobreza e da solidão da senhora. Ela era invisível, uma mancha na paisagem urbana que todos preferiam ignorar, um lembrete incômodo da vulnerabilidade humana que o dinheiro e o poder tentavam afastar. A solidão da senhora não era apenas física, era uma solidão da alma, uma ausência de conexão em um mundo que corria rápido demais para notar os que ficavam para trás. Ela era um eco de um tempo esquecido, uma alma perdida em meio à pressa moderna. Mas o destino, por vezes, escolhe os mais improváveis para manifestar sua presença. Em meio ao caos, um jovem, com a agilidade de quem faz da rua seu escritório, notou algo estranho. Davi, um jovem negro de 19 anos, morador da periferia e entregador de aplicativo, pedalava sua bicicleta entre carros e pedestres, sua mente focada na próxima entrega, no próximo centavo. Ele era acostumado a ver a miséria, a indiferença, a corrida por sobreviver. Mas o olhar daquela senhora, a forma como ela se encolhia, tocou algo em seu coração. Ele parou. Contra a corrente do trânsito e da pressa, ele desceu da bicicleta, deixou-a encostada em um poste, e se aproximou. Segurou a mão da senhora, sua pele jovem e forte contrastando com a pele enrugada e frágil dela. "A senhora precisa de ajuda?" Davi perguntou, sua voz calma e gentil, uma ilha de humanidade no meio do caos. Ela o olhou, e um sorriso fraco surgiu em seus lábios, antes que lágrimas começassem a escorrer por seu rosto cansado. Capítulo 2. O sorriso das lágrimas e a verdade que choca. O sorriso e as lágrimas da senhora foram uma resposta que Davi não esperava. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de uma emoção profunda que encontrava, finalmente, um canal para se manifestar. Ele sentiu a fragilidade da mão dela em sua própria, e uma onda de compaixão o inundou.
Os carros continuavam buzinando, as pessoas seguiam apressadas, mas Davi estava em sua própria bolha de humanidade, imune ao caos ao redor. Ele sabia que precisava ajudar, não por recompensa, mas por um instinto simples de fazer o certo. Davi levou a senhora, devagar, até a delegacia mais próxima. Cada passo era um esforço para ela, mas ela se agarrava à mão dele com uma força surpreendente, como se ele fosse sua única âncora em um mar de confusão. O ambiente da delegacia, frio e burocrático, contrastava com a calorosa gentileza de Davi. Ele tentou explicar a situação aos policiais, descrevendo como a havia encontrado, as palavras desconexas dela. Os policiais, acostumados a lidar com pessoas perdidas e desorientadas, tentavam manter a paciência, mas a história da senhora parecia não ter pé nem cabeça. Foi então que um nome foi proferido, quase por acaso, por um dos agentes, ao verificar uma lista de desaparecidos de alto perfil. O nome, Vitória Brandão. Davi congelou. Aquele nome era sinônimo de poder, de riqueza, de um império empresarial que controlava grande parte do país. Vitória Brandão, uma das mulheres mais ricas do país, dada como desaparecida há 2 dias, e herdeira de uma das maiores fortunas. A verdade que ele descobriu mudou tudo. Aquela senhora frágil, com roupas simples e o olhar perdido, era a poderosa Vitória Brandão. O choque era indescritível, a ironia, cruel. A mulher que havia sido ignorada por todos, por sua aparência humilde, era um dos pilares da elite que o mundo reverenciava. Mas o que surpreenderia a todos não era apenas o gesto de Davi, a forma como ele a havia salvo. Era o que aconteceria em seguida. Capítulo 3. O pedido inesperado e o desnudamento da alma. A revelação da identidade de Vitória Brandão na delegacia causou um alvoroço. Policiais se mobilizaram, jornalistas foram acionados, e a notícia se espalhou como fogo. O resgate da bilionária desaparecida, encontrado por um jovem entregador de aplicativo, virou manchete. A família de Vitória, com seus advogados e assessores, correu para a delegacia, preocupados com a reputação e a fortuna, mas, para a surpresa de todos, Vitória não os recebeu com o abraço esperado. Ela os olhou com uma frieza que Ricardo Lacerda, o seio de um roteiro anterior que lutou contra a superficialidade, se a conexão for mantida, reconheceria. Sentada em uma sala reservada da delegacia, com Davi ao seu lado, a velha milionária, antes confusa, agora irradiava uma clareza e uma determinação que chocaram até os agentes de segurança. Ela recusou voltar imediatamente com a família. Em vez disso, fez um pedido inesperado, um pedido que silenciou todos os presentes. Quero passar um tempo com esse rapaz. Ele me olhou como um ser humano. As palavras de Vitória caíram como um raio sobre sua família e sobre a imprensa. Não era um pedido de recompensa, não era uma exigência de luxo. Era um clamor por humanidade, por uma conexão que ela, em toda a sua fortuna, não havia encontrado. Nos dias seguintes, a mídia acompanhava com espanto o vínculo inusitado entre a milionária e o jovem da periferia. Vitória recusou-se a voltar para sua mansão, para seus antigos compromissos. Ela pediu para ficar no abrigo provisório, onde Davi vivia com outros jovens, querendo experimentar a vida real, a vida que ela havia ignorado por tanto tempo. Ela revelou que havia fugido não por demência, mas por solidão cansada de viver. Cercada por interesse, luxo vazio e netos que só sabiam perguntar por herança. Sua vida era uma prisão dourada, e a única coisa que a mantinha cativa era a frieza de sua própria família, que a via como um ativo, não como uma avó, uma mãe. Inspirada por Davi, pelo seu gesto simples de bondade, Vitória começou a rever tudo o que havia construído. A humanidade que ela havia abandonado estava ali, diante dela, na pessoa de um jovem negro da periferia. A milionária Vitória Brandão desapareceu, foi encontrada por um jovem negro, e o que ela fez chocou a todos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de redenção, solidão e o poder da humanidade. Deixe seu like se você também está comovido com o gesto de Davi e curioso para ver a transformação de Vitória. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de destino, riqueza e o verdadeiro valor da conexão humana. Comente abaixo o que você acha que Vitória vai aprender com Davi, como a família dela vai reagir a essa decisão. Roteiro: O Toque da Humanidade. Capítulo 4.
as verdades do asfalto e o espelho da solidão. A decisão de Vitória Brandão de permanecer ao lado de Davi, em um abrigo provisório, reverberou como um trovão na alta sociedade e na mídia. Seus assessores e advogados tentaram de tudo para forçá-la a retornar, alegando insanidade ou um trauma pós-desaparecimento. Mas Vitória, com uma lucidez e uma paz recém-descobertas, recusou. Longe dos holofotes, ela mergulhava de cabeça no mundo real. Um universo que ela havia ignorado por toda a vida. O cheiro de comida simples e o burburinho de vozes se misturavam no ar do abrigo, um contraste gritante com o silêncio estéril de sua mansão. Davi, o jovem entregador, tornou-se seu guia nesse novo território. Ele a ensinava sobre as nuances da periferia, sobre a dignidade que resistia à pobreza, e sobre a solidariedade que o dinheiro não podia comprar. Juntos, eles visitavam cozinhas comunitárias, conversavam com jovens que sonhavam em sair daquela realidade, e ouviam as histórias dos que haviam sido esquecidos pelo sistema. Vitória, que antes via as pessoas como ativos ou passivos, agora enxergava almas, cada uma com suas próprias lutas e esperanças. Ela lavava pratos, ajudava a servir refeições, e ouvia com uma atenção que jamais dedicara a seus próprios diretores. Essa imersão no mundo real agia como um espelho para Vitória. Ela via refletida nas vidas dos de baixo a solidão que a consumia em sua própria torre de marfim, o luxo vazio, os netos que só se importavam com a herança, a frieza de sua própria família, tudo se tornava um tormento. Ela percebeu que, por toda a sua vida, havia sido prisioneira de seu próprio nome, de sua própria fortuna. O que Davi, em sua simplicidade, lhe oferecia, era o que ela mais desejava: conexão humana. A cada dia que passava no abrigo, a cada história que ouvia, Vitória sentia as paredes de sua alma, antes blindadas, começarem a desmoronar. Ela estava se curando, e o processo era doloroso, mas libertador. Capítulo 5. O enigma do passado e o confronto com a culpa. A transformação de Vitória Brandão, a bilionária que trocou o luxo pela vida simples, viralizou na mídia. A hashtag Vitória com Davi se espalhava, e a história de sua redenção inspirava milhões. Mas a família de Vitória, liderada por seus netos mais velhos, que gerenciavam o Império Brandão, via a situação como uma ameaça. Eles temiam que a avó, desorientada, pudesse comprometer a fortuna ou o legado da família. Começaram a arquitetar um plano para desacreditá-la publicamente, alegando que ela estava sofrendo de demência e que Davi a estava manipulando por interesse. Davi, no entanto, mantinha sua integridade. Ele não pedia nada, apenas a chance de ajudar. Vitória, confiando nele, começou a desvendar o enigma de seu próprio passado. Ela se lembrou de uma freira idosa, irmã Josefina, que havia trabalhado com sua mãe em um projeto social antigo, e que era uma das poucas a conhecer os segredos mais profundos da família Brandão. Vitório se lembrava de sussurros, de conversas veladas, de uma verdade que havia sido enterrada há décadas. Ela e Davi embarcaram em uma busca por irmã Josefina, em um convento isolado no interior, longe dos olhos curiosos da imprensa. O encontro com irmã Josefina foi um mergulho no passado. A freira, com sua memória afiada e seu olhar sereno, revelou a Vitória uma trama perturbadora: a fortuna dos Brandão, que ela acreditava ser construída sobre trabalho e inovação, tinha uma mancha. Décadas atrás, seu próprio pai havia silenciado e arruinado a vida de um inventor brilhante, um homem negro, que desenvolveu uma tecnologia revolucionária para o setor farmacêutico, o mesmo setor do Império Albuquerque, se a conexão dos roteiros for mantida, roubando sua patente e seus méritos. A fortuna Brandão era, em parte, construída sobre um crime, um roubo de dignidade e sonhos. A culpa de Vitória não era apenas por sua solidão, era por um legado manchado, e a verdade a esmagava. Capítulo 6. O grito da justiça e o legado. Da verdadeira revelação da irmã Josefina sobre o pecado original da fortuna Brandão, atingiu Vitória como um raio. O império que ela herdou, e do qual tanto se orgulhava, estava corroído pela injustiça. As lágrimas escorreram por seu rosto, não mais por solidão, mas por vergonha e indignação. Ela percebeu que sua vida vazia e solitária era um reflexo da falta de humanidade em sua própria linhagem. A presença de Davi, com sua pureza, era um contraste brutal com a escuridão do passado de sua família.
Ela sabia que precisava agir, não apenas para sua própria redenção, mas para a redenção de seu sobrenome. Com a ajuda de Davi, que se tornou seu confidente e aliado, Vitória elaborou um plano audacioso. Ela convocaria uma coletiva de imprensa, não para desmentir os boatos de demência, mas para expor publicamente a verdade sobre a Fortuna Brandão, os crimes de seu pai e a manipulação que ele havia orquestrado. Ela anunciaria a criação de uma fundação, a Fundação Renascer Dignidade e Oportunidade, que usaria grande parte de sua fortuna para reparar os erros do passado, investindo em jovens talentos negros e em projetos de inclusão social e educação. Davi seria o primeiro a fazer parte da equipe da fundação, sua experiência e sua humanidade, o coração do projeto. A notícia da coletiva de imprensa de Vitória Brandão chocou o país. A família, furiosa, tentou impedi-la, mas Vitória estava inabalável. Ricardo Dantas, o pai de Otávio, que havia sido confrontado com a verdade sobre seu próprio império se a conexão com a equação da vida for mantida, observava com um senso de reconhecimento o que estava por vir. No dia da coletiva, Vitória Brandão, com Davi ao seu lado, subiu ao púlpito. Sua voz, antes hesitante, ecoou com uma força inabalável. Ela confessou a verdade sobre a fortuna, os crimes de seu pai e a solidão que a fortuna trouxe. Ela anunciou a Fundação Renascer, um legado de esperança. A cena viralizou, chocando o país. A pergunta que ecoava era: quem realmente tem mais valor, quem tem o nome Brandão? Ou quem tem a coragem de ser humano? O cliffhanger era a promessa de uma revolução, onde a riqueza seria usada para curar, e o perdão, para transformar vidas. A milionária Vitória Brandão revela um segredo que abala seu império, e decide mudar tudo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de justiça, redenção, e um legado que transforma vidas. Deixe seu like se você também está impressionado com a coragem de Vitória e a parceria com Davi. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de segredos de família, riqueza e o verdadeiro valor da dignidade. Comente abaixo o que você achou da decisão de Vitória. Ela conseguirá mudar o legado da família Brandão. Capítulo 7. A resposta da alma e o julgamento da verdadeira decisão de Vitória de permanecer ao lado de Davi, enfrentando sua própria família, e o julgamento da alta sociedade, reverberou como um trovão. Longe dos tribunais, sua vida na comunidade se aprofundava, e a paz que encontrava no serviço aos outros era o bálsamo para sua alma. Ela, que antes via as pessoas como ativos ou passivos, agora enxergava almas, cada uma com suas próprias lutas e esperanças. A cada prato lavado, a cada história ouvida, Vitória sentia as paredes de sua alma, antes blindadas, começarem a desmoronar. Mas a nova vida de Vitória e Davi atraiu a atenção de figuras que conheciam o Império Brandão de perto. Um desses era Ricardo Dantas, o magnata que um dia perdeu tudo e encontrou redenção se a conexão com os roteiros anteriores for mantida, que observava com um misto de admiração e reconhecimento. No entanto, havia também Ricardo Azevedo, um empresário frio e implacável se a conexão com os roteiros anteriores for mantida, que via a mudança de Vitória como uma fraqueza e uma oportunidade. Ele, que havia sido o pai biológico de João, o filho de Leonardo, se a conexão estiver ativa e tinha um passado ligado a adoções ilegais, desconfiava da súbita conversão de Vitória, e via nela uma ameaça a seus próprios segredos. Ricardo Azevedo, em sua frieza, começou a orquestrar uma campanha para desacreditar Vitória e Davi. Ele vazou para a mídia informações distorcidas sobre a fragilidade mental de Vitória, tentando reativar a narrativa de demência e insinuando que Davi era um golpista. A imprensa, sempre ávida por um escândalo, começou a questionar a sinceridade do relacionamento deles e os verdadeiros motivos por trás da recusa de Vitória em retornar à sua fortuna. Vitória sentia o peso da ameaça, a dor da calúnia, mas ao olhar para Davi, para sua pureza inabalável, sabia que a luta seria travada no campo da verdade. Capítulo 8. A luz na tempestade e a resiliência do propósito em meio ao ataque midiático. Orquestrado por Ricardo Azevedo, a determinação de Vitória brilhou. Ela sabia que não podia lutar com as antigas armas da elite. Sua força não era mais o dinheiro, mas a verdade e a humanidade que ela havia redescoberto. Com Davi ao seu lado,
ela convocou uma coletiva de imprensa no próprio abrigo, cercada pelas pessoas que ela agora chamava de família. Não havia luxo, apenas a crueza da realidade. Vitória não se defendeu das acusações. Em vez disso, ela confessou publicamente sua própria solidão passada, a frieza de sua vida no topo, a hipocrisia que a cercava, e a forma como seu dinheiro não podia curar o vazio em sua alma. Ela falou sobre o encontro com Davi, o gesto simples, que a fez enxergar a si mesma e o mundo ao redor. Ela descreveu a dignidade dos moradores da periferia, a solidariedade e o afeto que a acolheram quando ela estava mais perdida. Seu testemunho não era de uma bilionária, mas de uma mulher que encontrou sua humanidade nas ruas. Davi, por sua vez, com a coragem e a simplicidade que o caracterizavam, defendeu Vitória. Ele falou sobre a bondade dela, sobre a forma como ela se dedicava ao abrigo, e sobre o amor que a unia às pessoas. O contraste entre a frieza das acusações e a autenticidade dos dois comoveu o país. Ricardo Azevedo foi desmascarado por sua própria maldade, e a história de Vitória e Davi viralizou novamente, mas desta vez, como um símbolo de redenção e resiliência, provando que a verdade era mais forte que qualquer mentira. Capítulo 9. A semente do futuro e a voz de milhões. A vitória sobre Ricardo Azevedo não foi o fim da jornada de Vitória, mas o início de um novo e ambicioso capítulo. A Fundação Renascer Dignidade e Oportunidade, que ela havia anunciado, floresceu sob sua liderança. Não era apenas uma fundação, mas um movimento que buscava reverter os erros do passado da família Brandão, investindo em jovens talentos negros e em projetos de inclusão social e educação. Davi, seu guia e parceiro, tornou-se o diretor executivo, sua experiência e sua humanidade, o coração do projeto. A voz de Vitória, antes um sussurro discreto em sua vida de luxo, agora era um clamor por justiça e dignidade. Ela se tornou uma palestrante requisitada, compartilhando sua história em todo o mundo. Não falava sobre negócios, mas sobre a importância de enxergar o valor em cada ser humano, de quebrar as barreiras do preconceito e de construir uma sociedade onde a humanidade prevalece sobre a ganância. Sua frase icônica, "Ele me olhou como um ser humano", ecoava em cada um de seus discursos, transformando-a em um símbolo global de esperança. A família de Vitória, que a havia rejeitado, observava de longe, dividida. Seus netos, antes obcecados pela herança, agora confrontavam a verdade sobre o legado da família Brandão. Alguns, tocados pela história de Vitória, buscaram a fundação, pedindo uma chance de participar da reparação. O cativeiro invisível estava desmoronando, e a verdade sobre a fortuna era finalmente exposta ao mundo, revelando que a prisão, por vezes, não tem grades visíveis, e que os verdadeiros sequestradores podem ser aqueles que se escondem por trás do privilégio. Capítulo 10. O legado do gênio inesperado, e a pergunta que ecoa a Fundação Renascer Dignidade e Oportunidade, criada com a paixão de Vitória e a sabedoria de Davi, tornou-se um farol de esperança. O dinheiro, antes um símbolo de poder e exclusão, agora era um instrumento de transformação. O programa de mentoria da Fundação cresceu exponencialmente, revelando talentos brilhantes em comunidades marginalizadas que, de outra forma, jamais seriam vistos. Jovens como João, o menino artista que Clara, de outro roteiro, se a conexão for mantida, havia encontrado, floresceram sob sua tutela, suas artes e histórias, um testemunho do poder da segunda chance. A história de Vitória viralizou em todo o mundo. Ela se tornou um ícone, inspirando milhões de pessoas a não desistirem de seus sonhos, a lutar contra o preconceito e a buscar a dignidade em cada passo. A Valença Tech, a antiga empresa de Ricardo Valença, se a conexão for mantida, que havia passado por sua própria redenção, tornou-se parceira da Fundação Renascer, um modelo de responsabilidade social corporativa. Ricardo Valença e Vitória, o milionário e a bilionária, o homem e a mulher que um dia foram separados pelo privilégio, agora eram parceiros em uma missão maior, provando que a humanidade não escolhe classe social. No final, a história de Vitória, de sua queda e ascensão inesperadas, e de seu impacto global, forçava o mundo a uma pergunta final, que ecoava em cada mente: quantas vitórias o mundo ainda ignora? Quantos talentos brilhantes estão escondidos sob mantos de invisibilidade, esperando por uma chance, por um olhar, por alguém que acredite neles?
A história de Vitória não era apenas uma tragédia transformada em um milagre. Era um chamado à ação, um convite para que cada um de nós olhasse além das aparências e buscasse a verdadeira riqueza que existe em cada ser humano. A milionária Vitória Brandão está lutando pela verdade e pela dignidade. Seu gesto inspirou a todos. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos desta saga emocionante de justiça, transformação e o poder da humanidade. Deixe seu like se você também acredita que a bondade pode mudar o mundo e que todos merecem ser vistos. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa de redenção e impacto social. Comente abaixo qual a maior lição que a história de Vitória e Davi te trouxe. Quantas vitórias você acredita que o mundo ainda ignora? Capítulo 11. A nova riqueza e o legado que floresceu com Elias e João, seu filho redescoberto. Ao seu lado, Leonardo sentia a frieza que o cercava por anos começar a derreter, dando lugar a uma paz que os bilhões jamais lhe deram. Ele, que havia construído um império sobre a negação da pobreza e da injustiça, agora se via imerso nesse mundo que antes desprezava, com um propósito renovado. A Fundação João, o legado da vida, floresceu sob sua liderança, um farol de esperança e um modelo de transformação social. Leonardo dedicou cada grama de sua energia à fundação, trabalhando lado a lado com Dona Helena, que agora era a diretora executiva, e Sofia, a mãe de Elias, que trazia a perspectiva das ruas. A Valença Tech, sua antiga empresa, que ele havia reestruturado, tornou-se um pilar de apoio, desenvolvendo tecnologias sociais para a fundação, aplicativos para acesso à saúde, plataformas de educação à distância para jovens de comunidades carentes, e sistemas de energia limpa, foram alguns dos projetos que ganharam vida, sob a supervisão técnica de David, o jovem engenheiro que ele havia prejudicado no passado, e que agora era um parceiro dedicado. David, cuja própria redenção se entrelaçava com a de Leonardo, usava seu talento para construir um futuro mais justo, honrando a memória de Lara se a conexão com outros roteiros estiver ativa, que havia sido vítima da ambição cega. Irmã Clara, a freira que havia resgatado João, tornou-se a conselheira espiritual da fundação, sua calma e sabedoria, um guia para todos. Jonas, o mendigo sábio que iniciou a transformação de Leonardo, permanecia em sua calçada, seu santuário, e Leonardo o visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação. A Fundação João, o legado da vida, se tornou a prova viva de que a vida, quando vivida com propósito, pode resolver a mais complexa das equações, a de dividir para multiplicar. Capítulo 12. A voz da esperança e o confronto com o passador. A história de Leonardo Azevedo, o milionário que perdeu tudo para encontrar seu filho e sua alma, ecoou em todo o mundo. A Fundação João, o legado da vida, era citada em jornais, telejornais e redes sociais, como um exemplo de que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Leonardo, antes um recluso, tornou-se um orador requisitado, palestrando em conferências internacionais. Ele não falava sobre lucros, mas sobre a importância da humildade, da empatia e da justiça social. Sua voz, antes arrogante, agora ressoava com uma convicção que silenciava a todos. Ele se tornou um embaixador da mudança, um exemplo de que o ser humano pode se reconstruir, mesmo após a maior das quedas. No entanto, a ascensão de Leonardo trouxe um último e inesperado confronto. Seu pai, Ricardo Dantas, o patriarca da família e um magnata ainda poderoso e um dos personagens principais de outros roteiros interconectados, observava a transformação de Leonardo, com uma mistura de fúria e descrença. Ricardo Dantas, que havia esmagado a família de Lara e outros projetos em sua busca implacável por poder, não podia suportar a ideia de seu filho, desmantelando o legado familiar, em nome de uma caridade. Ele via a mudança de Leonardo como uma traição, uma fraqueza. Ricardo Dantas confrontou Leonardo publicamente, acusando-o de ser um lunático, de destruir o nome da família. Mas Leonardo não recuou. Ele encarou o pai com a serenidade que havia aprendido nas ruas. Ele falou da herança de injustiça que ele havia recebido, dos crimes ocultos que manchavam a fortuna Azevedo, ou Dantas, se o sobrenome for mantido do pai, e dos rostos que seu pai havia ignorado.
Foi um acerto de contas final, não apenas entre pai e filho, mas entre duas filosofias de vida: a ganância versus a compaixão, a aparência versus a verdade. Capítulo 13. O legado do perdão e a herança rejeitada. O confronto público entre Leonardo e seu pai, Ricardo Dantas, foi um divisor de águas. Leonardo, armado com a verdade e a paz de sua nova vida, expôs os crimes da Dantas Tech, os abusos de poder e a hipocrisia de seu pai. A notícia abalou o mundo corporativo. Ricardo Dantas, finalmente desmascarado, viu o restante de seu império desmoronar sob o peso de suas próprias transgressões e da condenação pública. A sociedade, que antes o reverenciava, agora o via com desprezo. O poder que ele tanto prezava se esvaiu, e ele se viu sozinho, abandonado por todos que ele havia manipulado. Apesar da dor de expor seu próprio pai, Leonardo sentiu uma profunda libertação. A Fundação João, o legado da vida, recebeu uma onda sem precedentes de apoio e doações. A Dantas Tech, antes um símbolo de corrupção, foi transformada em uma empresa de tecnologia social, sob a liderança de David, dedicada a criar soluções para comunidades desfavorecidas. O legado de Leonardo não seria o de um bilionário implacável, mas o de um homem que teve a coragem de quebrar o ciclo de injustiça de sua família e construir um novo caminho, baseado na verdade e na reparação. O perdão veio de lugares inesperados. Os pais de Lara, a jovem cujo projeto foi roubado, e a família de Mariana, a mulher que sofreu o abandono conectando aos roteiros anteriores, procuraram Leonardo. Eles viram a sinceridade em sua transformação, e ofereceram não a absolvição, mas a aceitação. Leonardo, com lágrimas nos olhos, ofereceu sua vida para honrar a memória de Lara, e para apoiar Mariana e sua família. O perdão, ele compreendeu, não era um ato único, mas um processo contínuo de cura e serviço, um ciclo que se perpetuava através das mãos limpas que ele agora oferecia. Capítulo 14. O preço da liberdade e a equação resolvida. Há anos se passaram. Leonardo Azevedo, agora com cabelos grisalhos, era um homem feliz e realizado, embora vivesse uma vida simples, longe do luxo de seu passado. Sua fortuna, transformada em impacto social, havia mudado milhares de vidas. A Fundação João, o legado da vida, era um sucesso global, e Leonardo, junto com Elias, João, Sofia, Dona Helena, David e Mariana, eram seus pilares. Ele havia encontrado a liberdade não na ausência de responsabilidades, mas na escolha de servir, de dividir, de multiplicar o amor e a dignidade. Jonas, o mendigo sábio, permaneceu na calçada, seu santuário. Ele era a alma da fundação, o lembrete constante de que a verdadeira sabedoria não está nos livros, mas na experiência, e que a maior riqueza está na dignidade. Leonardo visitava regularmente, não como benfeitor, mas como aluno, buscando sua orientação e compartilhando as histórias de sucesso da fundação. Os dois, o ex-bilionário e o mendigo, eram a prova viva de que a vida, quando vivida com propósito, pode resolver a mais complexa das equações, a de dividir para multiplicar. A história termina com Leonardo, já idoso, sentado na calçada, onde tudo começou, no mesmo lugar onde Jonas lhe deu sua única refeição, e a frase que mudou sua vida se a conexão com o roteiro de Jonas for mantida. Ele sorri, um sorriso sereno, e com um pedaço de giz, escreve no chão: a vida é uma equação que todos nós podemos resolver. Amor, dignidade, serviço, redenção. Ele havia perdido tudo, mas havia ganhado sua alma, sua família, não de sangue, mas de coração, e um propósito que transcendia qualquer fortuna. Capítulo 15. O legado infinito e o eco da sabedoria. O legado de Leonardo Azevedo e da Fundação João. O legado da vida transcendeu sua própria existência. A fundação continuou a prosperar sob a liderança de Elias e João, que, inspirados por Jonas e Leonardo, se tornaram figuras proeminentes na luta por justiça social. Azevedo Tech ou Dantas Tech, se o sobrenome do pai for mantido, outrora um símbolo de ganância, era agora uma empresa ética, desenvolvendo tecnologias para o bem comum, provando que o talento pode ser usado para curar, não para destruir. A história de Leonardo e a redenção de sua família tornaram-se um mito moderno, uma fábula urbana contada de geração em geração. Eles eram a prova de que a humildade pode derrubar a arrogância, que o perdão pode curar as feridas mais profundas, e que a verdadeira riqueza não se mede em bilhões, mas na capacidade de dividir.
A pergunta que ecoou no início da jornada de Leonardo: seu bebê ainda está vivo? Agora era uma máxima universal, uma lição que a humanidade estava começando a aprender sobre segredos e esperança. A última cena do roteiro é um cemitério tranquilo, onde a lápide de Leonardo Azevedo repousa ao lado da de sua esposa e de João, se houver essa continuidade de sepultamento. Uma simples inscrição: ele perdeu tudo para encontrar a vida. Em um dia ensolarado, Elias, agora adulto e com sua própria família, visita os túmulos. Ele conta histórias para seus filhos, os netos de Leonardo, sobre o homem que ele salvou, sobre o menino que se tornou seu pai, e sobre a mulher forte que os guiou. O eco de seu bebê ainda está vivo não era mais um grito de dor ou revelação, mas um cântico de amor incondicional que atravessava gerações, provando que o legado de uma alma redimida é eterno. Chegamos ao fim desta emocionante jornada de redenção. Se você foi tocado pela história de Leonardo e João, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas histórias inspiradoras sobre superação e o verdadeiro valor da vida. Deixe seu like se você acredita que a compaixão e a verdade podem transformar o mundo. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas mergulhem nesta trama poderosa e reflitam sobre suas próprias equações da vida. Comente abaixo qual a maior lição que esta história trouxe para a sua vida. Você acredita que Leonardo finalmente encontrou a paz e a liberdade que buscava?